Vamos continuar. Letra B. Indique cada uma das palavras que se refere a elas. Então, vamos lá. A primeira palavra, espadachim, primeiro substantivo. Eu tenho um excelente espadachim. Então, eu tenho a palavra e a palavra excelente, se referindo a espadachim. A carta, que é o segundo substantivo destacado. Eu tenho esta. E lá no último, substantivo destacado, estrada, eu tenho a estrada. Então vai ficar e excelente para espadachim, esta para a carta e a para a estrada. C. A que classe gramatical pertence às palavras que você identificou? Vamos lá. É artigo indefinido, A, o, as, os, artigos definidos. Uma, uns, umas, artigo indefinido. Então, artigo indefinido. Excelente, adjetivo, está caracterizando, está qualificando o espadachim. Carta, eu tinha me referido a esta, como acompanhante. Esta, este, esta, esse, essa, aquele, aquela, pronome demonstrativo, usado para demonstrar, tá? Então, esta, pronome demonstrativo. E lá no finalzinho, estrada, eu tinha me referido ao artigo, o a como acompanhante. Artigo definido, tá bom? A. Muito bem. D. Há uma relação de concordância entre essas palavras? Sim, Elas concordam. Como ficaria essa relação? Estou na E. Se o substantivo estivesse no plural. Se todos eles estivessem no plural, todas as palavras que estão ligadas a elas, que são os determinantes, estariam no plural, tá? Eles iriam flexionar para concordar com o substantivo a quem eles se referem, tá? Então, os determinantes estariam também no plural. 4. A relação de concordância entre esses substantivos e essas palavras? Sim, Todas concordam com os substantivos a que se referem. Todas concordam, tá bom? Então, aqui no retângulo laranja, ele não vai dizer nada além do que eu já disse para vocês, tá bom? Dá mais uma olhadinha aí, ele fala dos determinantes e segue o baile. 177. 5. Leia as frases a seguir e observe os substantivos destacados, tá? Os que estão em negrito. Na casa da vovó, sempre como deliciosos bolos e tortas. Olha bem, lembra que eu falei logo no início lá da minha videoaula que substantivos comuns, adjetivo anteposto, tá bom? Eu vou concordar com quem está mais perto. Aqui existe uma coincidência, mas a regra é essa, a regra é clara, tá? Adjetivo anteposto na posição antes dos substantivos, eu vou concordar com o que está mais próximo, se os dois forem comuns. Se os dois forem próprios, eu tenho que colocá-los no plural, tá? Nome próprio ou nome de parentesco, tá? Então, vamos lá. Frase 2. Li maravilhosas novelas, olha aí, Adjetivo anteposto, concordei com novelas. Novelas e contos, 2 substantivos comuns, a regra é essa. Tudo direitinho. A. Qual é o determinante de bolos e tortas? E com qual dos substantivos é realizada a concordância? O determinante de bolos e tortas é o adjetivo deliciosos. Ele está concordando com que substantivo? Com primeiro, com bolos, tá? B. Qual é o determinante de novelas e contos? É o adjetivo maravilhosas. E está concordando com primeiro, novelas, é a regra.
C. Dê a classificação morfológica dos determinantes na frase. Classificação morfológica é dizer qual é a classe gramatical, qual é a classe de palavra. É adjetivo, é substantivo, é verbo, é artigo, é pronome, tá? É numeral. Então, vamos lá. Se eu vi que os determinantes são as palavras deliciosos e maravilhosas, esses são os determinantes, eles são adjetivos, os dois, tá? Então, qual é a classificação morfológica? Adjetivos. Os adjetivos estão colocados antes ou depois da enumeração dos substantivos? Enumerar é, né, e fazendo uma lista, né? Isso. Então, vamos lá. Antes ou depois? Antes. Quando está antes, eu digo que está anteposto. Vamos começar a nos acostumarmos com esta nomenclatura, tá? Anteposto, antes. Posposto, depois. Em dupla, converse sobre o sentido das frases a seguir. Vamos só conversar sobre sentido, tá? Os bolos e as tortas é que são deliciosos, ou apenas os bolos? Então, vamos voltar lá. Na casa da vovó, sempre como deliciosos bolos e tortas, tá? Então, muito interessante. Pela primeira frase, pode-se perceber, né, que tanto o bolo quanto as tortas são deliciosos. Parece que os dois são deliciosos, é esse o sentido. Já na segunda, né, as novelas e os contos é que são maravilhosos. Já na segunda, tanto as novelas quanto os contos são maravilhosos também, tá? Então, nos dois casos, então a gente percebe, a conclusão que a gente pode chegar é que quando o adjetivo está anteposto, né, a gente consegue entender, ter essa visão de que se refere realmente aos dois. Agora vamos ver quando ele está posposto, se acontece o mesmo mecanismo. Vamos lá. Vamos olhar esse retângulo aqui, laranja. O adjetivo concorda obrigatoriamente com o primeiro substantivo da série, é o que a gente falou. Caso o adjetivo esteja anteposto, há uma enumeração de substantivos. Preste atenção, ele só não vai falar no caso do próprios, tá? Que é um detalhe a mais que eu já passei para vocês, que o livro ainda não tocou, mas eu já toquei, que eu tô sempre botando a carroça na frente dos burros, entendeu? Então, vamos lá. 6. Leia essas frases e observe os substantivos destacados. Agora a gente vai trabalhar com com adjetivo posposto, tá? Depois dos substantivos. O tapete e a cortina suja, eu posso fazer essa concordância, é permitido se ele está posposto, ou ele vai concordar com o que está próximo, ou vai para o masculino plural. O tapete e a cortina sujos foram lavados. Muito bem. Agora sim, agora a relação de sentido já é outra. Quais são os determinantes de tapete e cortina? Tapete e cortina, suja, então é um determinante, e sujos na segunda frase, tá? Então, suja na primeira, sujo na segunda, fora o e o a, tá? Que também são determinantes. Ele está perguntando, artigo é determinante, adjetivo é determinante, pronome é determinante, numeral é determinante, né? Então, vamos lá. Os adjetivos estão colocados antes ou depois dos substantivos enumerados? Depois. Então, pospostos. Com qual dos substantivos é realizada a concordância em cada uma das frases? Na primeira, a concordância é feita com cortina, com o mais próximo, cortina suja. E na segunda, a concordância é feita com os dois substantivos, né? Sujos se refere aos dois. E na primeira, suja se refere só à cortina. Em sua opinião, tanto o tapete quanto a cortina estavam sujos? Agora, isso que eu estou falando. A relação de sentido é outra. Na primeira frase, só a cortina está suja. Na segunda,
os dois, tá? Então, quando o adjetivo tá posposto, a relação de sentido é outra, tá? É diferente de quando ele tá anteposto. Quando ele tá anteposto, a ideia é de que ele se refere sempre aos dois. Agora, quando ele está posposto, se ele concorda com quem está grudadinho nele, ele se refere só a esse substantivo. Agora, se ele concorda com os dois, aí a relação, né, é com os dois, tá? Então, vamos ler esse retângulo laranja aqui. O adjetivo posposto a uma enumeração de substantivos pode concordar indiferentemente com o último substantivo, ou no plural com todos os substantivos. A relação estabelecida entre adjetivo e substantivo pode propiciar, pode dar um novo sentido, pode ocasionar um novo sentido, tá bom? Então, vocês vão agora fazer um exercício extra aí, que eu postei o arquivo do caderno de atividades, postei a foto para quem não tem um caderno de atividade. Quem tiver pode fazer no próprio caderno, mas quem não tiver vai fazer no próprio caderno de atividade, mas quem não tiver vai fazer no seu caderno, tá? Direitinho, que só no finalzinho eu coloco lá o resultado do exercício, tá bom? É para tentar fazer, é para treinar, tá bom? Essa é a única regrinha que a gente aprendeu por enquanto, tá? É só o começo. Beijo.